noite, meus irmãos. A última noite, das 5 semanas da série Socorro Espiritual. Nós vamos falar um pouco sobre o remédio para a inveja, Como combater a inveja. Então, para começar, pegue aí a sua Bíblia e abra no livro de Tiago. Tiago, capítulo 3. A partir do versículo 13. Carta a Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 13. E aí você que já achou, já sabe, Você que encontrou, ajuda aí o irmão do lado a encontrar também, para ele conseguir acompanhar a palavra que hoje Deus nos direciona. Tiago, capítulo 3, você aí que nos acompanha na sua casa, pegue também a sua Bíblia. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 13. Vamos à palavra de Deus. Há entre vocês alguém sábio e prudente? Demonstre então com sua boa conduta que age guiado por uma sabedoria humilde. Mas se vocês têm inveja ressentida e espírito de rivalidade, não fiquem se gabando, enganando-se contra a verdade. Porque esse tipo de sabedoria não vem do alto, mas é terrena, psíquica e demoníaca. Onde há inveja e rivalidade, aí também estão a desordem de toda espécie de maldade. Por outro lado, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo limpa. Além disso, é pacífica, compreensiva, dócil, cheia de misericórdia e bons frutos, sem discriminação nem fingimento. De fato, para os que trabalham pela paz, um fruto de justiça é semeado pacificamente. Palavra do Senhor. Veja, meus irmãos, aqui, São Tiago é direto nas palavras, E palavras, se a gente não está com o coração preparado, pode parecer até dura para a gente, Mas a palavra de Deus é assim, Ela não faz volta, Ela é sempre muito objetiva. E é interessante que Tiago vai dizer para nós que onde há inveja e rivalidade, também está presente todo tipo de desordem, e essa desordem é demoníaca. Meus irmãos, a inveja é algo que é muito presente na vida de todo mundo. Sobretudo nesses tempos que nós vivemos de rede social, é muito comum a gente ver pessoas que colocam sobre absolutamente tudo, de sua vida na internet, e a gente acabar se pegando ali numa comparação que no fundo é uma inveja. Tipo, por que a minha vida não é como a do fulano? Mas por que fulano conseguiu aquela graça e eu não consegui? Cuidado com isso, porque isso não é a sabedoria que vem de Deus. Isso não é próprio, de quem está repleto, quem está na presença do Espírito do Senhor. E ainda falando nesse tempo de redes sociais, também é muito comum a gente ver a inveja sendo dissipada gratuitamente, Basta você abrir a sua rede social, você vai lá rolando o seu feed, você vai ver pessoas ali que vendem a ideia de uma vida perfeita, e a gente sabe que na vida real não é assim daquele jeito. Aquela pessoa que é rica, magra, bonita e está sempre de bem com a vida, nada de ruim acontece com ela. A gente sabe que a vida real não é assim. Mas quando a gente menos espera, a gente pensa assim, meu Deus, eu sou feio, pobre, gordo e minha vida não está bem. E fulano que não faz nada e está tudo bem. A gente precisa vigiar, para que esse sentimento da inveja não tome conta do nosso coração, porque o nosso coração deve ser de Deus. E se o nosso coração ele é de Deus, a inveja não pode tomar conta de nós.
Por outro lado, a inveja também pode nos perseguir, né? Ninguém está vacinado contra a inveja. O invejoso é aquele que não se alegra com as suas conquistas. O invejoso é aquele que fica sempre ali, observando os teus passos, para ver o que você tem, para ver o que você fala, como você fala, para ver como você reage. O invejoso é aquele que apresenta um certo humor, ele diz que é sarcástico, né? Mas na verdade é inveja. Ele solta uma piadinha assim, tipo, nossa, você conseguiu isso, né? Ah, é brincadeira. Mas muitas vezes tem inveja ali por detrás. O invejoso é aquele que contamina com o olhar, mas também com a língua. E nós precisamos, meus irmãos, vigiar, porque às vezes o mal entra na nossa vida pela nossa própria língua. Se a gente relembrar, né, lá no livro do Gênesis, quando a serpente, isso é, o diabo, seduziu Adão e Eva para comer do fruto do pecado, ele usou a língua. Com a língua, ele conquistou aquele coração. E às vezes com a nossa língua, a gente começa, né, a proferir mal na vida do outro, a gente nem percebe. Por isso a gente precisa vigiar. Cuidado, viu, com o que você fala. Porque a palavra muitas vezes tem poder. Às vezes a gente nem percebe e começa a se comparar com o outro. Dei o exemplo da rede social, está lá na rede social e fala assim, meu Deus, mas fulano tem uma vida perfeita, a minha vida nunca vai para frente. Por quê? Cuidado com o que você está falando para você mesmo. As palavras têm poder e você vai tomando aquilo como uma verdade. Mas também o contrário acontece, né? Você não precisa expor a sua vida para todo mundo. Você também não precisa fazer com que todo mundo saiba das suas conquistas e nem das suas derrotas. Porque o invejoso é aquele que está ali com você, esperando a sua derrota, porque na derrota ele fica feliz. Então, é importante que você também tenha essa sabedoria de Deus, discernimento, né? Para saber com quem você fala e o que você fala para as pessoas. Mas também há uma certa sutileza na inveja, que é justamente, como eu disse, pelo olhar, né? A gente fala, né? Olho gordo, né? Enfim, para quem está, de fato, na presença do Senhor, não existe olho gordo, né? Outro dia eu fui abençoar uma casa. Tem umas coisas que eu acho que acontecem só comigo, não é possível. Eu fui abençoar uma casa, aí a pessoa, né, nesse discurso de pobrezinha, né, de coitada, tadinha, só ela sofre, né? Ah, padre, nada dá certo na minha vida. Ah, nananana. Aí tá bom, vamos lá, vamos rezar. Aí rezamos, fui jogar água benta, aí cheguei no quarto, na porta do quarto tinha um negócio chamado olho grego e um monte de pimenta. Aí eu falei assim, mas o que é isso aqui? Ah, padre, é para não atrair olho gordo. Aí eu falei assim, mas isso não é próprio nosso, isso é coisa de pagão. Isso não é da nossa fé. Quem tem Jesus não se preocupa com olho gordo. Quem tem Jesus não precisa ficar plantando pimenta na porta de casa para se proteger com o mal. Porque quem nos protege do mal é Jesus, não é a pimenta. Aí a pessoa ficou sem graça e tal. Eu falei assim, olha, se você quer que a sua vida vá para frente, comece tirando aquilo que é pagão da sua vida, tirando esse negócio daqui. E tudo aquilo que não vem de Deus, tudo aquilo que não é da nossa fé. E de fato, meus irmãos, você não tem que ficar aí entendendo que, ai, fulano com o olho gordo dele me trouxe uma energia assim. Católico não acredita em energia. Católico acredita no agir de Deus. Ponto final.
Não tem esse negócio de que, ai, porque fulano foi lá em casa e deixou uma energia tão pesada. Isso é coisa de espírita. Isso não é nosso. Não é da nossa fé. A gente não acredita que fulano, eu vou desejar energias positivas para fulano. Você não tem que desejar energia positiva para ninguém. Você tem que rezar por ele. Tem que apresentar ele para Jesus. É isso que um católico de verdade faz. Mas aí a gente não vigia, né? E fica aceitando essas coisas para a gente. É importante que a gente também aprenda a combater. Se fulano acredita que o olhar dele vai lançar energia ruim na sua vida, o problema é dele, porque você é de Jesus. E quem está com Jesus não se preocupa com essas coisas. Esse é o primeiro ponto para a gente combater a inveja. Quem está em comunhão com Deus não tem por que se preocupar com olho gordo, com Zeca Pimenteira, chame do que você quiser. Esse é o primeiro ponto, meus irmãos, para a gente combater a inveja. É estar na presença de Deus, porque na medida que eu estou na presença de Deus, o mal não me cerca. E se o mal não me cerca, não tenho por que me preocupar, porque eu sei quem me protege. Eu sei quem está comigo. Eu sei quem luta a meu favor. E quem luta a meu favor é o Senhor que fez o céu e a terra. Então, pronto. Primeiro passo, viu? Então, se você acredita nessas coisas pagãs, em nome de Jesus se converta. Porque isso não é do agrado de Deus. Esse negócio, aí você vai lá, né? Falando de rede social, vai lá no perfil da pessoa que se diz católica, aí abre lá a bio do Instagram da pessoa, tem um olho grego lá. Não dá, gente. Vocês dão risada, mas é verdade. Essas coisas não são do agrado de Deus. Não é essas coisas que vai te proteger. Muito pelo contrário. Está atraindo mal para a sua vida e você nem percebe. Não é comprando cristalzinho, deixando o cristal não sei quanto tempo no sol para atrair energia. Não é nada disso. É colocando a presença de Deus lá. É colocando reza na sua casa que você vai se proteger contra a inveja. E aí depois, né, a palavra de Deus ainda nos ensina que a inveja, ela produz esse espírito de rivalidade. O invejoso é aquele que tenta competir contra quem ele tem inveja, né? Se fulano conseguiu comprar um fogão da marca X, o invejoso não vai se contentar enquanto não comprar um fogão da marca Y para mostrar para ele que ele é melhor. É bobagem. É bobagem porque a gente sabe que a nossa vida não se baseia nisso. Mas se a gente não vigia, a gente entra nessa competição boba para ver quem pode mais. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você que pode ser doída aos seus ouvidos. Você não pode nada, quem pode é Deus na sua vida. Pronto. Esse é o segundo passo para combater a inveja. Ter humildade. Humildade suficiente para entender que tudo que eu tenho ou posso ter vem de Deus. O invejoso não é humilde, ele é orgulhoso, né? Ele é prepotente, ele acha que ele é o bom. E por isso que ele se incomoda com a vitória dos outros. Porque ele não consegue compreender que os outros também têm qualidade. Não consegue compreender que os outros conseguem conquistar objetivos tanto quanto ele. Agora, se quisermos combater a inveja, não é entrando nessa rinha de galo. É o contrário. É exercendo a humildade. É compreendendo que se não for o auxílio de Deus, a gente não vai dar conta. E para ser humilde, meus irmãos, a gente precisa aprender a se curvar. Sobretudo, diante de quem lança inveja sobre nós. Se fulano é invejoso e disse alguma coisa sobre você, sorria para ele, seja gentil, ore por ele, leve Deus para a vida dele. Não queira retribuir com o mal, não se iguale com o mal. Você não foi criado para isso.
Você não foi sonhado por Deus para se igualar com o mal de ninguém. Você foi criado por Deus para ganhar o céu. E só entra no céu quem faz o bem. Portanto, se alguém, né, lança um olhar ruim sobre você, não queira fazer a mesma coisa. Seja humilde. Reconheça que tudo que você tem é de Deus e apresente Deus para essa pessoa. E o terceiro ponto, para nós vencermos a inveja, não é outra coisa a não ser o amor. A palavra de Deus, não precisa abrir aí não, porque eu vou ler aqui para você. A palavra de Deus, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, vai dizer assim: o amor é paciente, prestativo, o amor não é invejoso, não se vangloria e não se incha de orgulho, não falta com respeito, não é interesseiro, não se irrita e não planeja o mal. Se você quer realmente combater a inveja na sua vida, ame. Busque o amor, porque o amor não é invejoso. E aí continua, né? São Paulo no hino da caridade, que vale muito a pena depois com calma ler o capítulo inteiro, que é maravilhoso. Ele ainda vai dizendo, né? O amor não se alegra com a injustiça, ao contrário, se alegra com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acabará. Pronto, é isso. Quer combater a inveja? Ame, porque o amor jamais acabará. Porque o amor tem um nome e tem um endereço. O amor é Jesus e o endereço é a glória dos céus. Se você quer combater isso, ame. Não tem jeito, meus irmãos. Para combater, não dá para combater a inveja sem amor no coração. Sem amor no coração, a gente vai querer competir, a gente vai querer pagar o mal com o mal. Sem amor no coração, a gente não vai buscar Deus. Sem amor no coração, a gente não vai ser humilde. Sem amor no coração, a gente não vai rezar. E aí, quando a gente vê, pronto, já está lá, imerso, né, na maldade do mundo. Ao contrário de nós, precisamos aprender, como Santa Teresinha nos ensinou, a buscar sempre o último lugar, porque ninguém briga por ele. A gente briga para estar sempre no topo, né? Para, né, se apresentar, que todo mundo nos olhe, que todo mundo nos veja. E às vezes é isso que o invejoso quer da sua vida, né? Às vezes o invejoso quer que você esteja em destaque mesmo, para vigiar os seus passos e entender onde é que ele pode ali disseminar, né, toda a rivalidade. Agora, se você tem a humildade de buscar o último lugar, a inveja não vai tomar conta do seu coração, a inveja não vai chegar até você. Porque o invejoso não entende a dinâmica de quem sabe amar. Se você quer combater a inveja, coloque-se a serviço. Quem é invejoso não serve de coração. Quem é invejoso não trabalha com o coração aberto para receber as graças de Deus. Quem é invejoso pode até estar na igreja, mas está com o coração trancado, porque se irrita com a vitória do outro. Ao contrário, se você quer vencer a inveja, ame servindo. E busque esse serviço de fato, sem querer elogios, sem querer massagear o teu ego. Não. Busque como Santa Teresinha buscou, sempre o último lugar. Porque quem tem que te reconhecer é Deus, não é o homem. E também, meu irmão, há um outro ponto, espiritualmente falando, a inveja, muitas vezes, mata. Porque o invejoso não consegue se alegrar com a vitória do irmão e começa a disseminar o mal para ele.
E se a gente não está na presença de Deus, a gente vai dando brecha, né, para que esse mal vá entrando na nossa vida, e quando a gente menos espera, o nosso coração já está corroído com todo o mal. A inveja é capaz de nos matar por dentro. Por isso, nós temos que lutar contra isso. Como? Amando, rezando, sendo humildes, buscando o último lugar, mas, sobretudo, não saindo da presença de Deus. Ninguém está vacinado contra a inveja. Todo mundo aqui pode ter inveja em algum momento. Por isso que a gente tem que lutar todo dia. Por isso que a gente tem que ter a humildade suficiente para reconhecer que sem o auxílio do Senhor, a gente não dá conta. É importante que a gente entenda que tudo é para a glória de Deus e não para a nossa glória. Se quisermos realmente vencermos esse mal da inveja, não existe outro caminho a não ser o caminho do amor. E amar significa, como está aqui na palavra, significa esperar, significa perdoar. E como é dolorido, meu irmão, perdoar quem lançou o mal na nossa vida. É humilhante muitas vezes, mas só entende isso quem ama. Quem não ama não vai conseguir perdoar. A inveja que o outro lança sobre nós, muitas vezes, causa machucados profundos no nosso coração, na nossa alma. E a gente precisa se libertar disso. A gente precisa pedir para Deus a graça da cura. A gente precisa, de fato, pedir para que o Senhor venha agir em nosso favor. Mas, para isso, a gente precisa amar. Sobretudo quem é invejoso contra nós. Não é fácil, é desafiador, mas é possível. Se você quer realmente vencer, se você quer realmente alcançar a glória de Deus, se você quer de fato ter um coração pronto para fazer a vontade do Senhor, o último passo dou para você. Tenha um coração como de criança. Jesus nos ensina, no Evangelho, que só quem tem um coração de criança pode entrar no reino dos céus. Eu nunca vi. Se você já viu, depois você pode falar para mim. Mas você já viu alguma criancinha pequenininha com inveja do irmãozinho? Já viu alguma criancinha no prezinho, aquelas bem pequenininhas, na primeira infância ali, quando está engatinhando, quando está dando as primeiras palavras ali, parando de fazer o que está fazendo e dizendo assim, estou com inveja do fulano porque o fulano ganhou aquilo e eu não ganhei? Com o passar do tempo, a criança vai crescendo e vai convivendo com os outros e vai se contaminando com o pecado, obviamente. Mas quando a criança está ali totalmente pura, ela nem pensa em se comparar com o outro. É isso que Jesus quer de nós. É esse tipo de coração que Jesus quer de nós. Um coração puro, um coração que não tem tempo para se comparar com a vida do outro, porque só sabe amar. Um coração que não tem tempo para se preocupar com o que o outro tem ou deixou de ter, porque quer amar, porque quer viver, porque quer estar na presença dEle. É esse coração que Deus espera de nós. Quando Ele fala que quer que a gente tenha um coração de criança, Ele quer dizer que nós precisamos ter um coração puro, um coração pequeno, como o de uma criança, porque quem tem coração grande é Ele e não a gente. E só quem tem coração pequeno entra no coração dele, como de uma criança. Esse é o último passo para vencermos a inveja. Mas tudo isso passa por uma via de santificação. É um trabalho, é um exercício que a gente precisa fazer todo dia. Todo dia eu tenho que ser humilde. Todo dia eu tenho que rezar. Todo dia eu tenho que amar, todo dia eu tenho que cuidar do meu coração, para que ele não se contamine com as outras coisas e se mantenha puro na presença de Deus. É só assim que a gente vai vencer a inveja e, de fato, permanecer na presença do Senhor.
Por isso, meu irmão, minha irmã, ainda que... Dedilha para mim, por favor. Ainda que seja difícil para você, ainda que seja dolorido, humilhante, enfim, se você quer realmente ter um coração curado, se você quer de fato receber esse socorro espiritual que vem do alto, você precisa amar. Amar como uma criança, com um coração pequenininho, né? Sem se comparar. Amar como humilde, que se curva diante de quem o humilha. Amar como quem reza, porque confia na presença de Deus. Tem que amar. E na medida que a gente ama a Deus, a gente o adora, porque entendemos que nele está toda a nossa proteção. Entendemos que nele está toda a graça que nós precisamos, mas entendemos sobretudo que nele está um exemplo a ser seguido. Por isso, ame, mesmo na dor, mesmo com o coração em pedaços, mesmo com a alma gemendo de angústia, ame, porque o amor cura, o amor liberta, o amor nos aproxima do céu. E é isso que Deus quer te ofertar nessa noite: o seu amor, um amor que suporta, um amor que espera, um amor que perdoa. Ame, meu irmão, ame, minha irmã, e deixe que o amor de Deus seja mais alto, seja mais forte, seja melhor do que tudo aquilo que você experimentou, do que toda a inveja lançada sobre você, do que toda palavra ruim, enfim, que o amor de Deus seja sempre o porto seguro para você se esconder, que o amor de Deus seja aquele lugar secreto para você ir e ser cuidado, que o amor de Deus seja a resposta para as suas orações. Feche seus olhos um instante, porque assim ninguém fica constrangido, né? E eu te convido agora, nesse momento, a pedir a graça de Deus. Se você quer realmente ter um coração curado contra a inveja, te convido a pedir essa graça do Senhor, a graça de amar, a graça de perdoar, de se reconciliar, de parar de competir, de parar de se comparar, a graça de se doar, de ser humilde, de ser servo. Tudo isso é sinônimo de quem ama. Peça para Deus essa graça de ter um coração de criança, para não se comparar, para não ter tempo de comparações, porque só sabe amar. Peça para Deus essa graça, que Deus derrame sobre você a graça de um coração curado pela força do amor, pela força do amor, que a sua vida seja transformada. E se para você é dolorido fazer essa oração, peça para Deus força. Senhor, me dê força para continuar. Se para você a voz embarga, peça para Deus força. Você precisa amar se quiser ter uma vida em paz. Apresente para o Senhor as pessoas que te machucaram por conta da inveja. Elas precisam também do amor de Deus.
Apresente para o Senhor as situações que você passou, as comparações, as difamações, as calúnias que se levantaram, as fofocas que apareceram na sua vida por conta da inveja. E peça para Deus curar o seu coração com a graça do amor. Porque a inveja, a difamação, a calúnia, as feridas, tudo isso, meu irmão, minha irmã, passará, mas o amor jamais acabará. Porque o amor, como eu disse, é o nosso próprio Deus. Então, nesse momento, peça a presença de Deus sobre a sua vida e deixe que Ele tome conta de você. Essa é uma canção de amor. Veja onde está o seu coração. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não há.